Bom dia, garotada do oitavo ano. Vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai falar sobre consulado. Lembra, gente, que o assunto sobre a Revolução Francesa ele é bem extenso, tá? E ele termina com o período que Napoleão Bonaparte, que é esse rapazinho aqui, passa a governar a França. Então, não é caneta. Então, vamos lá. Olha só, gente, a gente já viu que teve a confusão lá do regime do terror quando os jacobinos assumiram o governo na França depois de terem guilhotinado o rei, né, Luís XVI. Depois a gente tem um período do diretório quando os girondinos reassumem o governo e aí tinham 5 conselheiros, porém o diretório ele era muito ameaçado tanto por jacobinos quanto por reformadores ou por aqueles que queriam o retorno, né, da monarquia. Então, para os diretores do diretório, era necessário somente alguém do exército que tivesse uma grande influência com o exército poderia controlar e poderia restaurar o governo na França. E essa pessoa era o Napoleão Bonaparte, tá, gente? Que era o rapaz aí de maior prestígio no exército francês, e ele também tinha muito prestígio com a alta burguesia. Então Napoleão Bonaparte vai ter o apoio tanto do exército quanto da burguesia da França. E aí ele institui aí o governo, né? Ele dá o golpe do 18 de Brumário e ele passa a ter uma outra forma, ele muda, ele dissolve o diretório e ele cria o consulado. Tá? A República da França nesse momento vai passar a ser governada por 3 cônsules. Desses 3 cônsules, gente, o Napoleão é o principal. Basicamente é ele quem toma as decisões. Os outros 2, eles estão ali por uma questão de consulta, eles são conselheiros de Napoleão, certo? Quais os objetivos do consulado? Enfrentar ameaças externas, que ainda existia principalmente pelo fato de Luís XVI ter sido morto, tá? Ter sido condenado, e a reorganização da economia e da sociedade. Já havia passado por aquele processo revolucionário todo, esse processo já tinha bagunçado demais a sociedade e a política francesa e põe monarquia, e agora é uma monarquia parlamentarista, e agora o rei traiu a gente, guilhotina o rei, então agora nós somos só uma república, então já tinha uma constituição antes, precisamos fazer uma constituição agora, ou seja, sans-culottes e girondinos, sans-culottes e jacobinos, contra os girondinos, ou seja, a economia francesa e a sociedade elas estavam desorganizadas. Tá? Estavam desorganizadas, no plural, tá? Então, o consulado estava ali para tentar restabelecer, reorganizar a sociedade e a economia no novo modelo político que eles tinham naquele momento, tá? Em 1802, gente, Napoleão foi declarado cônsul vitalício. O que significava isso? Ele seria cônsul, porque antes era por um período de tempo, eram votados, tá? Eram feitas votações para esses cônsules. Mas a partir daquele momento que o Napoleão vai ser considerado um cônsul vitalício, ele passa a ser cônsul até sua morte, certo? Isso que significa vitalício. Então ele não seria trocado. E aí nesse período ele faz grandes coisas, gente, para organizar a França. Como, por exemplo, a fundação do Banco da França, que visava organizar a economia. Tá? A criação de uma moeda única, que vai favorecer muito o comércio dentro da França. A reorganização do ensino público. Esse ensino público agora era voltado, gente, para formar crianças que fossem servir ao Estado, né? Então eles davam prioridades para formar para o ensino que de fato criassem e formasse um cidadão que pudesse exercer uma atividade dentro do Estado, que pudesse auxiliar o Estado, certo?
E o aumento dos impostos para produtos importados. Por que é importante esse aumento de impostos para produtos importados? Porque a partir do momento, gente, que você aumenta imposto sobre um produto que você está comprando de outro país, para aquele produto entrar no seu país, ele vai entrar mais caro. Então é muito mais fácil as pessoas comprarem os produtos nacionais, os produtos de dentro do país, do que comprarem os importados. Então, na verdade, quando a gente fala em aumentar imposto de produtos importados, a gente está falando aí de tentar proteger o que o seu país produz. Proteger como? Fazendo com que o preço do que o seu país produz seja mais barato e assim as pessoas venham a consumir mais. Certo? Império Napoleônico. Gente, ser cônsul vitalício não estava ainda bom para o Napoleão. Ele precisava de mais. E aí Napoleão vai perceber, gente, que ele tem muito apoio da elite francesa da época. Ele tem apoio de alguns privilegiados, ele tem apoio da alta burguesia, ele tem o apoio do exército. Então, nossa, já que eu tenho o apoio de todas essas pessoas, eles estão vendo que eu estou de fato organizando tudo, eu quero ter mais poderes. Então, ele vai instituir em 1804 um novo regime, mais um regime político. Para a França, que já havia passado pela monarquia, pela república, pelo consulado, agora chegou no império. Esse período a gente chama de Império Napoleônico. E aí, gente, eu botei novo regime entre aspas, porque esse império que Napoleão institui, esse novo regime político, na verdade ele marca uma ideia de retrocesso. Lembra que império é uma monarquia. E monarquia foi tudo aquilo que a Revolução lutou contra lá na frente, né? No caso, a monarquia absolutista. Então, para alguns, o Império Napoleônico marcou meio que um retrocesso na política francesa, que tinha feito toda a Revolução para justamente derrubar uma monarquia. Certo? Porém, gente, Napoleão era muito esperto, né? Tá aqui o rapazinho, ó. Outra coisa, tá, gente? Napoleão vai se utilizar da mesma artimanha que os reis anteriores a ele utilizavam, que é de promover a sua imagem como alguém imponente, com poder forte. Então, geralmente ele vai pagar para ser retratado dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, é uma das figuras que mais representam essa fase dele, tá? Em seu cavalo, uma figura apontando para o futuro, um rapazinho aí musculoso, né? Certo, gente? Então, olha só, apesar de ter marcado meio que um retrocesso para a França voltar a ser uma monarquia, agora com o imperador no lugar de um rei, o Napoleão, ele é muito esperto, gente, e ele consegue de fato fazer com que a França passe por um período de prosperidade e estabilidade, que a França já não via desde o início da Revolução, certo? Então ele de fato, desde o início da Revolução não, desculpa, gente, porque antes da Revolução o povo já estava na pobreza, né? A Revolução ela só vai intensificar ainda mais essa movimentação brusca da sociedade, mas a pobreza, a fome já existiam bem desde antes. E no período do Napoleão, a França passa por essa prosperidade, por essa estabilidade, essa calmaria. E ao mesmo tempo que Napoleão faz movimentos aqui para estabelecer a burguesia, né? Porque percebe, gente, se a gente voltar aqui no slide, ó, essas medidas aqui, gente, elas favorecem a burguesia. Fundação de um Banco da França, quem é que era envolvido com dinheiro, com comércio? Burguesia. Criação de uma moeda única, quem é que tinha interesse numa moeda única? A burguesia. Então, muitas das medidas tomadas por Napoleão visavam aí beneficiar a burguesia francesa. É por isso que a gente falou lá na aula passada que a chegada de Napoleão ao poder vai marcar a consolidação do modelo adotado pela burguesia. E é por isso que a burguesia apoiava ele também, certo? Mas ele também vai tomar medidas de apoio aos camponeses,
Por isso a gente vai ter esse período de prosperidade, período de produção de alimentos, um período muito bom para a era napoleônica, tá, gente? Que vai começar a desandar no momento que Napoleão começa a ter ideias expansionistas, no momento que ele acha que a França está tão poderosa, e ele começa a pensar em invadir novos territórios, conquistar novos países, certo? E aí nesse período, gente, a Inglaterra, a França, ela vai ter uma grande inimiga, digamos assim, que era a Inglaterra. Naquele período eles diziam que a França tinha o maior e melhor exército terrestre e a Inglaterra tinha a maior e a melhor marinha, certo? Então, por isso, nós vamos ter aí a França promovendo o que a história chama de bloqueio continental, tá? O que era o bloqueio continental, para que você possa entender? Bloqueio continental, gente, a França, ela vai proibir os países europeus, as nações europeias, de comprarem e venderem da Inglaterra ou para a Inglaterra. Ou seja, Napoleão vai proibir os países de comercializarem com a Inglaterra, certo? A ideia, gente, é que Napoleão pudesse enfraquecer a Inglaterra através da falta de comércio. Napoleão pensou, bem, não dá para eu atravessar aqui, porque a Inglaterra é uma ilha, né? Ela tá afastada do continente europeu. Então o que Napoleão pensou? Não dá para a gente atravessar, porque eles têm a melhor marinha. Então a gente vai bloqueá-los, a gente vai proibir que os países comercializem com eles. Aí como é que você vai convencer os países a deixarem de comercializar com a Europa, já que muitos deles, com a Europa não, desculpa, com a Inglaterra, já que muitos deles comercializam? Eu vou ameaçar, eu não posso atravessar para invadir a Inglaterra, mas eu posso invadir esses países que estão no meu território, certo? Entre esses países que estavam ameaçados, gente, estava o Brasil, certo? Lembra que em determinado, para quem tá de olho aí na Globo em casa, tá passando a novela lá Novo Mundo, né? E aí no início da novela eles apresentam a família real no Brasil, certo? E aí você pensa, poxa, mas por que a família real saiu de Portugal para vir para o Brasil? Por causa disso, gente. Portugueses continuaram a comercializar com a Inglaterra, que era a maior aliança comercial dos portugueses era com a Inglaterra. Então eles desobedecem o bloqueio continental e continuam comercializando com a Inglaterra. Napoleão vai invadir tanto a Espanha quanto Portugal, e aí a família real precisa fugir. E aí a Inglaterra vai mandar navios pegar a família real e trazer para o Brasil, certo? Isso por conta desse tal bloqueio continental. Tudo bem? Outras nações, gente, de fato, eu não vou obedecer isso, e se tiver que ir para a guerra a gente vai, como é o exemplo da Rússia, certo? Que também tinha grande participação comercial aí com a Inglaterra. Então a Rússia já não vai obedecer o bloqueio continental, certo? E isso vai gerar o que a gente chama de guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas. Napoleão vai começar a promover guerras e invasões àqueles países que desobedeciam o bloqueio continental. E aí, à medida que ele ia invadindo esses territórios, gente, ele ia colocando pessoas ligadas a ele para governarem esse território. Então não é só invadir e pronto, não. Ele invade, prende a família real, os governantes que estiverem ali, e põe alguém ligado a ele para governar aquele país, certo? E assim ele vai expandindo os domínios da França. Mas ao mesmo tempo, gente, que ele vai expandindo o governo na França, ele também vai conseguindo mais e mais inimigos, mais e mais nações que começam a se juntar
para serem contra esse poder francês, contra esse expansionismo. O que é expansionismo? É expandir, né? É aumentar. Então eles eram contra esse expansionismo francês. Como eu disse, o maior deles foi a Rússia. E aí esse conflito aqui, gente, entre França e Rússia, ele é bem curioso. Por quê? Porque a Rússia, gente, vai usar uma tática de guerra chamada tática da terra arrasada. Que consistia isso? As tropas francesas estão chegando aqui na fronteira da Rússia. O que é que os soldados faziam? Entravam no território. Vocês sabem, para quem já olhou lá o mapinha, não deu para pôr aqui, quer ficar muito grande, mas a Rússia é um país bem grande. Então eles vão entrando no território e vão envenenando rios, envenenando riachos, tacando fogo na produção, queimando casas. Nossa, tio, os russos estão fazendo isso com a Rússia? Sim, tio, eles vão fazendo isso. Mas para quê? Para que os soldados inimigos venham entrando no território, não consigam mantimentos. E se eles continuarem entrando, vai chegar uma hora que eles não vão ter suprimentos, eles não vão ter alimentos, eles não vão ter água para beber, eles não vão ter onde ficar e, teoricamente, eles começam a se enfraquecer. É nesse momento que o exército russo, sim, vai contra-atacar. E para completar ainda mais, gente, estava no período de inverno na Rússia. O inverno russo é muito rigoroso, certo? Então, com o passar dos dias, até as armas dos soldados franceses pararam de funcionar por causa da umidade, certo? É nesse momento. Então, uma das maiores derrotas do Napoleão foi para a Rússia, nessa ideia aí de terra arrasada. Tá? Em 1814, gente, a França vai ser derrotada por essa coligação aqui, Inglaterra, Prússia e Rússia. Napoleão vai ser deposto, porém, tá? Vai ser dado para ele aí a soberania na ilha de Elba. Pois é assim, olha, Napoleão, você perdeu a guerra, a França perdeu a guerra, mas eu respeito tua história. Então, você que foi o grande imperador aí do Império Francês, eu não vou te deixar na mão, vou te dar uma ilha aqui para te ser soberano lá, e lá tu faz o que tu quiser, e eu ainda vou te pagar uma indenização aqui, todo mês eu vou te dar uma mesada para você ficar lá quietinho na sua, enquanto a gente reorganiza aqui, entenderam? Então assim, a gente tem a derrota do Napoleão nesse período, tá? E aí a gente já entra para saber o governo dos 100 dias. Gente, depois da morte de Napoleão, olha só que curioso, depois da morte de Napoleão, aqueles países que venceram lá, Inglaterra, Prússia, Rússia, eles decidiram reorganizar a França. Lembra que eles deixaram lá o Napoleão na ilha de Elba para ele ficar lá organizando as coisinhas dele, e agora a gente vai organizar a França aqui. Como é que a gente vai organizar as coisas? Primeiro, vamos restituir, lembra que a Inglaterra, a Prússia, eles tinham a Rússia, eles tinham monarquia, gente. Tá? Eles tinham monarquia. E aí eles olham para a história da França, caramba, eles eram uma monarquia, viraram uma república, depois viraram um império. Então, como é que a gente vai resolver o problema? A gente vai voltar a fita lá no início, quando eles eram uma monarquia. Quem era que governava quando eles eram uma monarquia? Luís XVI, certo? O que fizeram com Luís XVI? Mataram ele, mas quem era? Qual era a dinastia do Luís XVI? Era Bourbons. Então pega aqui o irmão dele, você vai ser o Luís XVIII e você vai ser o rei, você vai governar a França. Ou seja, essas nações vão impor algo, tá? Que para os franceses vai ser visto como um grande retrocesso, vai ser visto como uma imposição dos vencedores. Não é uma coisa que eles querem, é uma coisa que foi imposta a eles, certo? Então a população não apoia essa monarquia, porém a população ainda não tem forças para lutar contra, certo? Então olha o grande problema, gente. A revolução conseguiu destituir o rei, Napoleão transforma a França num grande império, porém agora foi derrotado e agora volta a monarquia com o irmão do Luís XVI que eles haviam condenado à morte, tá? Agora sendo Luís XVIII, uma imposição de outros países, certo?
Gente, Napoleão não vai ficar quietinho lá na ilha de Elba. Em 1815, ele retorna à França com 1.500 soldados, invadindo a França para retomar o controle do país. E aí que fica interessante o negócio. O exército do Luís XVIII, que deveria combater o exército do Napoleão, o que foi que eles fizeram? Se aliaram a Napoleão. Isso mesmo, gente. A população francesa e o exército de Luís XVIII, que deveria combater o exército de Napoleão, trocaram de lado. E aí Napoleão vai conseguir chegar ao poder novamente e vai ficar por 3 meses. Por isso a gente chama de governo dos 100 dias. Tá, gente? Dia 18 de junho de 1815, a gente vai ter a Batalha de Waterloo. E nessa batalha, de fato, o Napoleão é derrotado. Vai ser preso na ilha de Santa Helena, tá? Vai ser exilado para a ilha de Santa Helena, onde ele morre no dia 5 de maio de 1821. Aí começa uma outra discussão. Acaba-se o período napoleônico, porém a Europa está toda bagunçada. Por que bagunçada, gente? Porque não tem países que estão sem monarquias. O Napoleão invadiu Portugal, o rei veio para o Brasil e ainda está no Brasil. O Napoleão destituiu o rei e a família real do país tal. Napoleão aumentou as fronteiras do país tal. Napoleão invadiu esse daqui, diminuiu o território dele. Ou seja, a Europa está bagunçada depois das guerras napoleônicas. E aí o Congresso de Viena, gente, é a reunião das grandes potências europeias para tentar reorganizar a Europa, para tentar fazer a Europa voltar a ser como ela era antes, tanto nas questões do governo, políticas, quanto nas questões territoriais, certo? Então por isso que eu botei aqui no início para vocês, ó, restabelecer a situação política europeia anterior à Revolução Francesa. E aí a gente vai ter alguns pontos defendidos no Congresso de Viena, como por exemplo, princípio da legitimidade. O que era isso aí? Gente, precisamos restabelecer as dinastias e as fronteiras, as mesmas que existiam antes do período napoleônico. Princípio do equilíbrio europeu. Precisamos aí estabelecer o equilíbrio das potências, porque a França se tornou muito forte, por isso ela saiu invadindo todo mundo, isso não pode acontecer, então tem que existir um equilíbrio das potências, um equilíbrio das forças para que a gente consiga promover a paz. E o último é a Santa Aliança, que era uma aliança militar entre as nações. A ideia era proteger a paz, a justiça e a religião. Ou seja, evitar um novo conflito que pudesse causar grandes prejuízos à Europa, como os conflitos das guerras napoleônicas tinham causado, segundo eles. Certo? Gente, quando eu mandar o vídeo lá no grupo para vocês, o link, eu vou colocar as páginas do exercício que eu esqueci de botar aqui e não tem como colocar agora porque eu estou só com o monitor. Mas aí quando eu botar o vídeo, o link lá no grupo, eu vou botar também o número das páginas, certo? Fique com Deus e até a próxima.